Cumprimento a igreja amada com a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus, irmãos. Enquanto os louvores estavam sendo tocados em quadras de Jesus, irmãos, eu estava me lembrando como o Senhor é bom, como o nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Há mais ou menos 4 anos atrás, irmãos, eu estava com a minha vida destruída, a minha vida acabada, irmãos, mendigando em banco de praças, sendo castigado pelo inimigo. Mas hoje, irmãos, olha aí a honra que Ele está me dando, irmãos. Olha o que o Senhor está fazendo na minha vida, olha o que o Senhor pode fazer na vida, irmão, daqueles que ainda estão mendigando por aí afora, irmão. Vale a pena a gente orar, levar esse evangelho, irmãos, a toda e qualquer criatura que ainda não entendeu que Jesus pode mudar, pode transformar a vida de um homem, irmãos. E eu, não só eu, mas muitos aqui são prova viva, irmãos, que Deus, com a sua palavra, pode mudar e restaurar a vida de qualquer um, irmãos. Se tu, irmão, ainda tem alguém na família que ainda não conheceu essa palavra, não deixe de pregar, não deixe de falar de Deus para essa pessoa, irmão. Porque só ouvindo essa palavra que o seu coração vai ser mudado e que sua vida vai ser transformada. Louvado seja Deus. Irmãos, eu trouxe uma passagem que se encontra no livro de Êxodo. Uma passagem que peço a Deus que seja para fortificar, fortalecer a todos nós nesta noite, irmãos. Êxodo capítulo 14, versículo 15. Os irmãos possam abrir as suas Bíblias. Êxodo 14, versículo 15, irmãos. Louvado seja Deus. Assim diz a palavra santa, salvadora do Senhor Jesus. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Louvado seja Deus. Poder sentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amado irmãos, marchar é confiar, apesar do medo. O povo nesse relato viu o inimigo chegando perto dele e o mar à sua frente. Mas o que o Senhor nos manda, meu amado irmão, nesta noite, é marchar, é continuar, é levar esse evangelho que a gente sabe que muda e transforma o homem pecador. E a gente vê, irmãos, nessa situação, o povo ali temendo com medo, mas o que o Senhor manda fazer, que o povo marche, irmãos. E nesta noite, meu amado irmão, eu venho te dizer uma coisa, que não importa o tamanho do teu medo, não importa o tamanho da tua aflição, não importa o tamanho do teu problema, não importa o mar que está na tua frente, o inimigo que vem atrás, irmão, porque tudo isso não é maior do que o teu Deus, que hoje tu serve, irmão. Nosso Deus é maior do que tudo isso, irmãos. Ultimamente a gente está vendo, irmãos, um esfriamento entre nós, irmãos, entre nós crentes. Vemos irmãos aí, irmãos, parados, estacionados na caminhada. Mas não é isso, meu amado irmão, que Deus quer para nossas vidas. Deus quer que a gente prossiga. Deus quer que a gente continue, irmãos. Porque só assim a gente vai ver, irmãos, a obra do Senhor expandir neste mundo. Só assim, continuando, lutando, para que esse evangelho chegue, irmãos, a quem precisa. A quem precisa. E ao contrário, vemos irmãos parando, estacionando no meio do caminho, irmãos, enfraquecendo, se atribulando por pouca coisa. Irmãos, maior do que a tua aflição, maior do que a tua tribulação, é o Deus que hoje tu serve, irmãos.
E esse Deus quer que hoje tu continue, que tu marche, que tu vá à frente, que tu não pare. E a gente vê que por causa dessas circunstâncias, muitos desistem da caminhada. Muitos param no meio do caminho e olham para trás, irmãos. Será que o sacrifício do Senhor não valeu a pena, irmãos, pela nossa vida? Será que olhar para trás é o único resultado que nós temos? Não, irmãos, que a gente possa marchar, olhar para frente, olhar para o Senhor, olhar para o alvo que é Cristo, irmão. Porque se formos para olhar para trás, é para ver da onde o Senhor nos tirou, da onde o Senhor nos resgatou, da lama que estava, mas o Senhor foi lá, nos tirou, nos limpou e nos deu essa oportunidade hoje, irmãos. A gente possa ser grato ao Senhor pelo sacrifício dele, pelo sacrifício que ele fez por nós, irmãos. No versículo 13, Moisés vai dizer ao povo: não temas, estás quieto, e veja o livramento do Senhor, irmãos. Confiar em Deus, meu amado irmão, significa dar passos de fé, mesmo quando o cenário é assustador, é tenebroso, irmãos. A Bíblia nos dá exemplo. Josué e os israelitas marcharam ao redor de Jericó. Gideão avançou com apenas 300 homens, irmãos, contra um exército bem maior. Pedro saiu no barco, caminhou sobre as águas. A fé, meu amado irmão, exige movimento, não hesitação. Então, o que eu digo mais uma vez, o Senhor não quer que a gente retroceda, que a gente volte. O Senhor quer que a gente marche para frente. O Senhor quer que a gente continue, irmãos, não retroceder. Deus nos chama esta noite, meu amado irmão, a marchar, a lutar. Mesmo quando o cenário parece assustador, mesmo quando o medo vem te paralisar, meu amado. E marchar, irmãos, em obediência ao Senhor, precede um milagre. Deus mostra que o milagre depende da nossa ação. No versículo 16, Moisés vai falar ao povo: tu levantarás a tua vara e estenderás a tua mão sobre o mar. O milagre acontece, meu amado irmão, quando seguimos a direção de Deus, quando ouvimos a voz do Senhor, quando damos crédito à voz do Senhor, irmãos. Aí sim o teu milagre vai acontecer. Temos exemplos na Bíblia. Eliseu fez o ferro flutuar quando seguiu a instrução de Deus. O paralítico foi curado quando ele foi levado à presença de Jesus. O cego de nascença recebeu a visão, obedecendo à instrução do nosso Senhor, irmãos. Deus opera através da nossa obediência, irmãos. Quando somos obedientes a Deus, como estamos fazendo tudo aquilo que o Senhor nos manda, irmãos, não tem como dar errado. Não tem como dar errado, meu amado irmão. Se tu está, irmão, seguindo o que o Deus está te mandando, esse é o caminho. Marche, vá adiante, ouça a voz do Senhor, seja obediente a Ele, porque o milagre vai acontecer. Louvado seja Deus. Marchar em fé, meu amado irmãos, abre portas do impossível. Marchar exige coragem diante do impossível. O povo precisava caminhar com o inimigo atrás e o mar na frente. O povo gritou, meu amado irmão, de medo diante da situação. Mas grandes vitórias, irmãos, grandes vitórias exigem passo de coragem, mesmo quando o caminho não parece ter saída. Lembra da história de Davi? Ele enfrentou o gigante Golias com coragem. Sabemos do resultado. Confiou no Senhor, confiou no Deus a qual ele tinha. Daniel entrou na cova dos leões e sobreviveu, irmãos. Paulo e Silas louvaram a Deus quando estavam na prisão. E o que aconteceu foi um grande terremoto, irmãos. O impossível se rende quando marchamos com coragem e fé.
Coragem, meu amado, é caminhar quando tudo parece bloqueado. Mas que hoje, nesta noite, todos os bloqueios sejam quebrados na vida de cada um de nós, irmãos. E a partir deste momento, a gente possa ter mais coragem, irmãos, para levar este evangelho a toda e qualquer criatura, irmãos. E o Senhor possa abrir, irmão, o teu coração, para que tu venha fazer a obra como Ele quer, irmãos. Com coragem, com amor e caminhando, marchando à frente, irmãos. Porque é necessário, irmãos. É preciso que todos escutem essa palavra. Porque só ela salva, só ela muda, só ela transforma a vida do pecador. Louvado seja Deus. Deus nos conduz, irmãos, quando marchamos. Deus nunca vai te desamparar, meu amado irmão. Deus sempre vai tomar a frente das tuas angústias, dos teus medos, das tuas dores. Marchar não é sozinho. Deus vai à frente. No versículo 19 vai falar que o anjo de Deus, que guiava diante do acampamento de Israel, retirou-se e foi para trás deles. Mesmo, meu amado, no passo de fé, Deus sempre protege, sempre guia, sempre prepara o caminho para os seus ungidos. Moisés foi guiado pela nuvem, pela coluna de fogo. Josué recebeu a direção do comandante do exército do Senhor. Paulo foi guiado pelo Espírito Santo nas viagens missionárias, meu amado. Deus não nos abandona, meu amado irmão. Deus, Ele está caminhando na nossa frente, nos conduzindo, nos dando livramento, nos dando força para continuarmos. Aleluia! E é isso, irmão, que Deus quer de cada um de nós, de cada um, irmão, que está aqui nesta noite. Se Deus te escolheu, se Deus te resgatou do mundo, foi para fazer a tua obra. E Ele vai te dar força e coragem para tu continuar a caminhada, sem desistir, irmãos. Porque o nosso Deus pode tudo, o nosso Deus é poderoso. Enquanto marchamos, meu amado irmãos, Deus está abrindo o caminho à nossa frente. E Ele nunca vai nos deixar desamparados. Marchar transforma o medo em fé. Ao obedecer o povo à instrução do Senhor, o poder de Deus desceu ali, irmãos. Então, no versículo 22, Moisés estende a mão sobre o mar e o Senhor fez o mar se retirar. A fé cresce, irmão, quando vemos o agir do Senhor em nossas vidas. A fé, meu amado irmão, vem. O milagre vem quando somos obedientes a Deus, irmãos. E Moisés obedeceu a voz do Senhor. Ele estendeu a sua mão, abriu o mar e o povo teve seu milagre à sua frente, irmãos. E sabemos, irmãos, que para Deus fazer o milagre, Deus agir, nós também temos que dar os nossos passos. Temos que fazer o nosso dever, irmãos. E se fizermos, ser obediente à palavra, o Senhor vai, com certeza, trazer o seu milagre, irmãos. Os israelitas testemunharam a queda das muralhas de Jericó. Elias viu o fogo cair do céu, consumiu o altar. Pedro testemunhou cego de nascença, receber a lição, irmão. Marchar fortalece a fé, transforma o impossível em vitória, irmãos. A fé que caminha, vê o poder de Deus se manifestar. E a gente sabe, irmãos, que quando estamos unidos em fé, quando a igreja está buscando a Deus fervorosamente, a gente já viu o Senhor agir no nosso meio, a gente já viu Deus operar no nosso meio, irmãos. Irmãos, nesses 4 anos que agora eu vou fazer de crente, irmãos, eu já vi tanto o agir de Deus no nosso meio, no meio da igreja, irmãos. E por que não continuarmos fazendo desse jeito, buscando a Deus, buscando ao Senhor, para ver Ele agir mais e mais no nosso meio, irmão? Porque que no meio da caminhada a gente
tem a tendência de esfriar, de enfraquecer, irmãos. O Senhor não fez isso por nós, irmãos. O Senhor foi até o fim por causa da tua vida, por causa da minha vida. Ele não merece que a gente olhe para trás, que a gente retroceda, irmãos. O que Deus quer para nós é que a gente caminhe, marche em frente, sem olhar para trás. Porque é só olhando para frente que o nosso milagre vai acontecer, irmãos. Louvado seja Deus. E marchar com o Senhor é sempre melhor, irmãos. Não tem como você estar com Cristo, se você está bem com o Senhor e tudo dá errado. Não tem como, irmãos. Não tem como. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso e Ele está tomando a tua frente, irmão. Mas marchar, meu amado irmão, exige paciência, persistência. Nem toda marcha é rápida, nem todo milagre acontece ligeiramente. Alguns exigem espera e repetição, irmãos. Deus manda marchar antes de abrir o mar. O milagre pode não ser instantâneo, mas a obediência produz o milagre e o resultado, irmãos. Mais uma vez, o Senhor fala de obediência. Mais uma vez, a palavra nos fala de obediência, irmãos. E quando a gente está sendo obediente ao Senhor, tudo flui melhor. Tudo acontece melhor, irmãos. E você, irmãos, possa continuar sendo obediente à voz do Senhor. Você possa continuar ouvindo aquilo que o Senhor tem a te dizer, meu amado irmãos. E Deus manda o mar Moisés estende a sua mão e o mar se abre, e ali acontece um milagre. E o milagre pode não ser instantâneo, mas a obediência produz o resultado. Exemplo na Bíblia, Josué marchou por 7 dias, irmãos, ao redor do muro de Jericó. O povo de Israel esperou 40 anos para entrar na terra prometida. Jesus orou no Getsemane, irmãos, antes da crucificação. Então, irmão, a paciência e persistência caminham lado a lado com a fé. Persistir na marcha é preparar o terreno para o milagre, irmãos. Então tenha paciência, tenha fé, aquela oração que tu começou, irmãos. Deus desde o primeiro dia está ouvindo. Deus desde o primeiro instante a qual tu se ajoelhou na tua cama ali, quando tu se propôs a buscar Ele, a orar a Ele está ouvindo, meu irmão. Não se preocupa, porque a tua bênção está chegando, a tua vitória está chegando, irmãos. Basta tu ter paciência, basta tu ter fé e confiar naquele que pode tudo. Paciência e fé andam lado a lado, irmãos. Não se apavore, não se atormente, porque o Senhor está ouvindo a tua oração. A vitória é consequência da obediência. Marchar leva ao livramento e à manifestação do poder do Senhor. Israel atravessou o mar a pé enxuto, glória, irmãos. E o Egito foi derrotado, irmãos. O teu Egito está perto de ser derrotado, irmão. Jesus está lutando por tu, meu amado irmão. Não desanime, não entristeça. Continue forte, firme, porque o Senhor está tomando a frente de todas as tuas angústias, todas as tuas dores, irmãos. Louvado seja Deus. O resultado da fé ativa é sempre vitória, irmão. Livramento e honra a Deus, glória. Davi derrotou Golias com provisão do Senhor. Josué conquistou Jericó. Paulo sobreviveu ao naufrágio, irmãos. Deus honra aqueles que obedecem e marcham confiante, irmãos. Então não pare de marchar. Mais uma vez eu digo, marche. Não pare, continue. Porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Deus honra aqueles que obedecem e continuam marchando, irmãos. E é isso que eu quero fazer, irmão, para a minha vida. Eu já contei há 4 anos atrás, eu estava perdido, estava mendigando em praças,
Mas o Senhor foi bom, o Senhor foi misericordioso, irmãos. Certo dia da minha vida, irmãos, depois de mais um final de semana de curtição, de bebedeira, fazendo tudo aquilo que era errado à vista do Senhor. Depois de mais um final de semana fazendo aquilo que era errado, eu recebi um chamado numa segunda-feira, irmãos. E esse chamado, eu sabia que ia acontecer algo de ruim na minha vida. E a partir daquela hora que eu recebi esse intimato, quando eu saí de casa, irmãos, naquele caminho, eu imaginei várias coisas, irmãos. A primeira coisa que veio na minha mente foi os rostos das minhas filhas. Eu fiquei imaginando que não podia mais ver eles. Fiquei imaginando no sofrimento que eu fiz da minha esposa. Não sabia se eu ia poder pedir desculpa, perdão a ela. E na hora que eu cheguei naquele lugar, irmãos, que lá me deram a minha sentença, e que eu fui julgado e sentenciado, irmãos, a única maneira que eu tive, a única escolha que eu tive foi de orar aquele Deus a qual eu sempre rejeitei, irmãos. Eu naquele momento sendo açoitado, chicoteado, vendo aqueles rapazes ali ao meu redor, tudo armado, dizendo que iam me matar, eu recorri àquele que podia tudo, irmãos. No momento que eu estava ajoelhado, eu orei a Ele, pedi a Ele que me desse uma segunda chance, que me desse uma nova oportunidade. Se Ele me desse essa oportunidade, irmãos, eu ia fazer tudo diferente. Irmãos, o Senhor me deu essa oportunidade, irmãos. Eu mesmo sendo um pecador, eu falho com Ele. Ele me deu uma segunda chance, irmãos. E eu vou estragar essa chance que Deus me deu, irmão, sendo besta, olhando para trás, irmão. Ou não, irmãos. Eu vou mais é ser fiel a Ele, continuar marchando, continuar prosseguindo em frente, e enquanto eu puder levar esse evangelho que muda, que transforma, que salva almas, irmão. Então é o dever de cada um aqui, irmãos, levar esse evangelho a todos aqueles que necessitam. Que nessa noite você possa sair daqui com esse objetivo, meu amado irmão, de fazer cada vez mais por Deus, de fazer cada vez mais pela obra missionária, porque é com essa obra, é com a obra missionária que vidas são salvas. Agradeço a Deus, irmãos, pela vida do irmão Daniel, a vida do irmão Arthur, a vida do irmão Tomás, que acreditaram num projeto que nem o outro mais acreditava, irmãos. Levaram a palavra para uma família que necessitava, lá dentro dos matos. Mas eles persistiram, eles foram em frente, eles marcharam. Teve resultado, irmãos. Teve resultado a persistência deles, irmãos. E eu rogo a Deus, irmão, peço a Deus pela vida de cada um dos missionários. Irmão Jaime, está lá. Aqueles versículos, irmão Jaime, me fortalece muito toda manhã. Obrigado. Obrigado. Irmão Maurício, irmão Denilson. Rogo a Deus pela vida de cada um de vocês, pastor. Porque é importante essa palavra. Glória a Jesus. Tem um irmão, irmãos, que em especial eu amo ele de coração. Foi que me apresentou a palavra há uns 10 anos atrás. Ele estava ali escondido, abaixou até a cabeça.
Mas, irmão, obrigado, irmão, por ter me apresentado a palavra, irmão. Obrigado por ter persistido na minha vida também. E é isso, irmãos. Sei que foi pouca coisa, mas foi de coração, eu creio que foi da parte do Senhor, para que a gente continue, irmãos, marchando, sem olhar para trás, irmãos. Aleluia. A gente continue essa obra, que a tendência é crescer, a tendência é dar mais fruto, e que nesse ano, como já foi dito, a gente possa levar mais a palavra, pregar mais o Evangelho a qualquer canto, irmãos, e a qualquer hora, porque tem gente ainda, irmãos, necessitando e sedenta para ouvir esta palavra, irmãos. Agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, que a gente possa continuar marchando em frente, irmão. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fique de pé, irmãos, em nome de Jesus. Queria chamar o irmão Mateus aqui para tocar em nome de Jesus. Os irmãos que tocam. Irmãos, a dificuldade é grande, irmãos. Só Deus sabe o tanto que nós temos se empenhado, evangelizado, visitado. E os resultados têm sido muito poucos, né? Muita gente passou por lá, mas não perseverou, desistiu. E a gente continua, irmão, do mesmo jeito que começou, com a mesma intensidade que começou. E às vezes, irmãos, o desânimo quer nos pegar, né? Pelo fato de nós estarmos fazendo e não ver resultado, né? Mas sempre que o desânimo quer nos pegar, irmãos, a gente olha, né, para a vida do irmão Hilton. Para a vida não só do irmão Hilton, né, mas para a vida da família do irmão Hilton, né? A esposa, as filhas, todas louvando a Deus, todas servindo a Deus, né? Não só eles, mas também tem a irmã Daciana, tem muitos outros, né, irmãos, que a gente viu se converter, viu crescer na graça, no conhecimento do Senhor. E são esses frutos, irmãos, que não deixam a gente desanimar. Aleluia. São esses frutos que mostra para nós que vale a pena, irmãos. E de fato vale a pena, irmãos. Vale a pena cada esforço. Aleluia. Eu vejo tanta gente se dedicando a tanta coisa inútil, irmãos. Tanta coisa secular. Eu vejo pessoas, às vezes, passando noites em claro, estudando, né, para passar no concurso público e tal. Não que isso seja errado, mas, irmão, tudo isso vai ficar aqui, irmãos. Aquilo que vai perseverar para a eternidade são os frutos que a gente fez na obra de Deus. É isso que vale a pena, irmãos. O nosso esforço, a nossa dedicação na obra de Deus, é esse de fato, irmãos, o empenho que vale a pena, irmãos. Eu queria nesse momento louvar o Senhor, irmãos, junto com os irmãos, o hino 127 da harpa. Eu gostaria muito que a igreja louvasse comigo. E que nesse ano de 2026, irmãos, a gente possa de fato fazer mais, irmãos. Fazer mais para Deus. Trabalhar mais ainda, irmãos. A gente não tem nesse serviço, irmãos, da obra de Deus, a gente não tem férias não, irmãos. Muito menos aposentadoria. Não há aposentadoria na obra de Deus. Não há férias e nem folga, irmãos. A gente tem que trabalhar enquanto é dia, porque vai chegar a noite onde não se pode trabalhar. Então vamos fazer mais ainda para o Senhor nesse ano, em nome de Jesus, irmãos. Eu queria louvar o Senhor com os irmãos, em nome de Jesus, que os irmãos possam louvar comigo. Hino 127 da harpa. Glória a Jesus, glória a Jesus. O Senhor da Ceifa está chamando. O Senhor da Ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo vão chorar.
Se alegra atento ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se o pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, fala Deus. Sim, alegra atento ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando sem ter esperança de viver. Vai depressa as lisas anunciando que Jesus nos leva para o céu. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus. Sim, alegre atento ao teu mandar. Breve os trabalhos serão filhos, breve os trabalhos serão filhos. Bênção vão os servos desfrutar. E Jesus os saudará, bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus. Sim, alegra atento ao teu mandar. Santo Deus e nosso Pai, eu te peço, meu Deus, que o Senhor desperte a tua igreja para fazer a obra, meu Senhor, neste ano de 2026, Senhor. Meu Deus, repreende a frieza espiritual, repreende o comodismo, meu Senhor. Meu Deus, alinha a nossa vontade com a tua, que a tua igreja possa priorizar verdadeiramente o teu reino em primeiro lugar, Senhor. Ó Deus querido, que o Senhor possa fazer com que cada um de nós entenda que não há férias, Senhor, não há aposentadoria na tua obra, que da maneira como nós começamos, nós temos que terminar, porque a tua palavra diz, Senhor, que tu repreendeu a igreja de Éfeso, que era uma igreja que não te amava mais como no princípio. Ó Deus, o Senhor não aceita
aceita, Senhor, que nós paremos na metade do caminho, mas como foi falado nessa noite, a ordem é para marchar, a ordem é para ir para frente, a ordem é para fazer ainda mais, meu Senhor da glória. Então que o Senhor repreenda, meu Deus, esta frieza, que o Senhor desperte o teu povo, que o Senhor faça, meu Deus, aquilo que só tu, Senhor, podes fazer, meu Deus. E que nesse ano, meu Senhor, nós possamos ver aqueles que estavam parados, voltando a trabalhar, Senhor. Que neste ano, meu Deus, nós possamos se alegrar com os testemunhos em que o Senhor está visitando as obras do interior, em que almas têm se convertido, em que o teu reino está avançando e que o teu nome está sendo glorificado, meu Deus. Eu te peço, meu Deus, desperta a tua igreja para a obra, meu Senhor. Eu te peço isso no nome de Jesus Cristo, meu Senhor da glória. Glórias a Deus.